Somos produto do desenvolvimento da vida. Vida que tem a Terra como matriz e nutriz. Independente de onde vivemos, somos interdependentes. Estamos todos numa mesma comunidade, com o mesmo destino planetário, de sermos o que escolhermos como futuro comum. Nossa cidadania terrena, tema desta série do Café Filosófico. Dizem que nós deixaremos esse mundo aos nossos filhos. Mas uma outra visão acredita que, na verdade, nós tomamos este mundo emprestado de nossas crianças. Por isso, maior ainda é a nossa responsabilidade de cuidar bem dele. Diante do aquecimento global, esse mundo hoje vive uma emergência climática, indicando que é preciso mudar. Nossos hábitos, a forma como produzimos e consumimos, o nosso modo de pensar e de agir em relação ao outro, ao meio em que vivemos e com a natureza. Como devolveremos o planeta para as próximas gerações? Eu tendo a ser otimista, né, como todo profissional de sustentabilidade, e acreditar que a gente consegue fazer essa virada, né? Eu acho que se a gente olhar para os números e para os dados, principalmente os dados da ciência, as notícias não são boas, né? E a gente pode olhar para essas notícias não boas e reagir diante delas com, puxa, acho que estamos fracassando e, ao que tudo indica, a gente não vai ter tempo de mudar o curso desse fracasso. Os cientistas têm sido muito pontuais, muito consistentes e duros nos tempos e nos prazos, cobrando mudanças que já deveriam ter sido feitas e não foram, né? Então, a gente tem um grande compromisso hoje, assinado no final do ano passado pelos países do mundo, que é reduzir em 45% as emissões de gás de efeito estufa até 2030 e zerar até 2050. Ou então a gente não conseguirá mais recuperar, né? A quantidade, o acúmulo de carbono vai ser tão grande que a temperatura que hoje já está muito próxima do 1,5 graus Celsius, considerado um limite seguro pelos cientistas, está muito próxima de ser ultrapassada. Aí vem o segundo risco, que é a temperatura de 2 graus Celsius, e o terceiro e mais grave, de 4 graus Celsius. 4 graus, por exemplo, representariam a savanização da Amazônia. A Amazônia viraria uma grande savana, né? Então, acho que cabe a nós todos, no âmbito das nossas responsabilidades, quaisquer que sejam, trabalharmos para que isso não aconteça, né? Se trabalhamos em empresas, cobrar que as nossas empresas tenham metas afinadas com essas metas que o mundo persegue. Se somos educadores, educar as pessoas para que elas olhem melhor para os seus hábitos de consumo e tentem consumir de um jeito mais consciente, reduzindo impactos ao planeta. Uma outra corrente ou contracorrente importante se caracteriza hoje pelo aumento, por exemplo, de consumo de alimentos orgânicos, né? Ou vegetarianismo, veganismo, produção de hortas urbanas. É tão interessante esse movimento que ele hoje é reconhecido, veja, como um movimento importante. Mas ele é reconhecido porque ele representa mercados importantes. Do ponto de vista mercantilista, ele é importante. Porque a gente está falando aqui de um crescimento de alimentos orgânicos de 2,4 vezes entre 2019 e 2021. No Brasil, são 30 milhões de vegetarianos, 7 milhões de veganos, 79 milhões de veganos no mundo. Então, é interessante perceber que esses movimentos começam a ser reconhecidos porque representam mercados importantes. O fato é, se a gente olhar para os números e os dados, o fracasso é iminente, mas, ao mesmo tempo, o otimismo nos leva a acreditar que a gente consegue fazer a virada, né? Tecnologia não falta, né? Talvez falte investimento, mas tecnologia não. E o mais importante de tudo é entender que, pelo menos de 4 anos para cá, o Acordo de Paris tem sido mais respeitado. O Acordo de Paris é o grande documento que estabelece os compromissos dos países em relação à diminuição das emissões. Cada um de nós tem um papel relevante nessa discussão. Sou Erickson Cunha, sou jornalista, trabalho com agronegócio. E quando a gente fala em sustentabilidade, no meu ponto de vista, é um pouquinho difícil separar a sustentabilidade ambiental da sustentabilidade de produção de alimentos, né? Qual que é o valor
dos alimentos na balança atual, né, econômica, e qual que é o valor da segurança alimentar, né, em todo esse debate. Se a gente está falando em sustentabilidade, em uma vida melhor, essa vida melhor passa por termos segurança alimentar, a garantia de que todos nós seguiremos comendo, seguiremos tendo alimentos para comer, né? Isso é um pressuposto, né? Há uma discussão muito importante relacionada ao agro que demoniza o agro, especialmente o agro brasileiro. O problema não é o agro, né? O problema não é o agronegócio. O problema é a maneira como o agronegócio pensa a sua produção. Talvez por força de alguns maus exemplos, os milhares de bons exemplos do agronegócio brasileiro acabam desconhecidos no mundo. Essa generalização, obviamente, é um equívoco, né? Eu conheço várias experiências fazendo trabalhos belíssimos hoje. Uma empresa importante aqui no Brasil, uma das grandes exportadoras de commodity agrícola, ela tomou a decisão recentemente de não desmatar mais nem área permitida legalmente. Porque ela entendeu que com as áreas que ela já tem, com a tecnologia que a gente tem, o agro brasileiro tem uma das melhores tecnologias e produtividades do mundo, é conhecido por isso. Organizações como a Embrapa não existem no mundo. A Embrapa hoje exporta conhecimento para o mundo. A gente não só é bom em condições naturais, solo, clima, como também é bom em fazer isso acontecer com produtividade e sustentabilidade. Uma decisão como essa de não desmatar partiu do pressuposto de que nós conseguimos ser produtivos com a quantidade de área que temos. Me parece uma decisão inteligente, né? Sábia e muito conectada com a ideia de um agro mais sustentável. Porque é importante entender, a atividade agrícola ela é uma das atividades que mais impactam nas mudanças climáticas, né? Então, é óbvio que a solução para o grande desafio de mudanças climáticas passa por o agro ter melhores práticas do ponto de vista socioambiental. Já tem essas experiências acontecendo no Brasil. Então, para mim, é uma questão de olhar, e aí é um olhar um pouco mais sensível, a partir da consciência de que eu posso trabalhar para assegurar a segurança alimentar, e o Brasil tem um papel importante no mundo, né? Porque é um dos maiores produtores de commodities agrícolas do mundo, mas fazer isso com a consciência de que eu posso fazer com menos impactos. Esse é o desafio, né? No próximo bloco... É urgente transformarmos-nos para melhorar nas nossas ações e atitudes a nossa vida ao redor, o nosso grupo ao redor, né? Desenvolvermos em nós uma noção mais ampla de interdependência em que todos os fatos estão interligados. Vivemos em um momento de incertezas. Uma crise do clima, mas que afeta a nossa economia, a política e nossa sociedade. Afeta todos, pois estamos todos interconectados em um mesmo planeta, com a mesma cidadania terrena. Se o futuro é incerto, as ações e escolhas que fazemos no hoje é que precisam ser acertadas. Que mudanças podemos vislumbrar para a constituição desta nossa cidadania terrena? Esperança está na base, como ideia, dos principais documentos relevantes de desenvolvimento sustentável dos últimos anos. Está na base, por exemplo, do primeiro relatório relevante que discutiu o desenvolvimento sustentável, chamado Nosso Futuro Comum, né, em que já se pregava, naquele momento, a ideia de que a gente não deveria produzir e consumir, desgastando os recursos necessários para as próximas gerações também consumirem e produzirem. Mas também está na base dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, do Pacto Global. Eu diria que não dá para a gente pensar numa agenda global, que é a agenda de todos os governantes, líderes do planeta, para solucionar problemas que nos afetam em 17 temas, se não houvessem na origem a esperança de que a gente vá conseguir fazer isso
dentro do prazo determinado, que é 2030. Usando como exemplo os 17 ODS, né? Hoje eles já são um pouco mais populares, né, do que era 5 anos, 6 anos. Embora ainda metade da população brasileira não tenha ideia do que eles sejam, né? Os 17 ODS é uma grande agenda de compromissos das pessoas, dos governos, das empresas, em relação a mudanças que precisam ser feitas se quisermos ter um desenvolvimento sustentável ou entregar, né, o que recebemos por empréstimo, se não pior, nas mesmas condições, mas quem sabe até melhor. Eles são agenda e, como toda agenda, são compromissos a serem cumpridos. Estabelece um horizonte que é 2030, obviamente, nenhum de nós tem mais convicção de que metade dele será alcançado em 2030. Ainda é um desafio mais longo. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, chamados ODS, são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. As Nações Unidas elencaram 17 objetivos: erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa, acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, Redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meio de implementação. A gente está falando de 17 objetivos, alguns estão diretamente ligados àquilo que a capacidade de um indivíduo pode realizar no seu dia a dia, outros não, né? Então, quando a gente fala de ODS, eu acho que temos contribuições para vários deles. Redução de desigualdades, temos uma participação em proteção da vida marinha, né? Temos várias possibilidades de participação. Não vejo ainda a população brasileira, exceção feita talvez aos núcleos em que há maior circulação dessa informação, preparadas para absorver essa agenda e transformar essa agenda numa agenda pessoal colocada no seu dia a dia. Então, nós estamos falando de algo que já poderia ser mais conhecido, já que há uma agenda de compromissos do mundo todo, de todos nós. Mas também eu não sei se apenas conhecer os ODS é o caminho, né? Conhecer é um primeiro passo. Mas quando eu olho para os 17 ODS, falta um ODS ali, que é o ODS 0. A expressão não é minha, é de alguém, de quem eu ouvi num evento, mas tomo como empréstimo para dizer: o ODS 0 é aquele que acontece na nossa percepção, na nossa consciência de que é urgente transformarmos-nos para melhorar nas nossas ações e atitudes a nossa vida ao redor, o nosso grupo ao redor, né? Desenvolvermos em nós uma noção mais ampla de interdependência em que todos os fatos estão interligados. Não adianta eu imaginar que uma queimada na Amazônia só prejudica as pessoas que moram na Amazônia ou nas proximidades. Ela prejudica o mundo todo, na medida em que eu reduzo a capacidade de captura de carbono, que é um grande desafio para nós. O Rafael pergunta: Ricardo, a crise climática e seus desdobramentos podem implicar em novos ciclos e fluxos imigratórios que a tenham como base? Tenho dúvida disso. Isso já está acontecendo, né? E a gente ainda não chegou no 1,5 graus Celsius. Isso já está acontecendo. Êxodos ambientais, né? Que são êxodos provocados pela escassez de recursos naturais em determinadas regiões. Pessoas que saem porque não tem água, porque não tem condição de plantar para colher,
então tem escassez de comida, e que procuram outros lugares. E, ao fazer isso, criam toda sorte de conflitos e confrontos novos, né? Eu não tenho nenhuma dúvida no que eu vou dizer agora, mas eu vejo no futuro uma disputa geopolítica por água. Eu vejo até, possivelmente, guerras locais por poços de água, né? A água vai ser um recurso extremamente escasso. Ela já é hoje, mas ela será ainda mais com o avanço das mudanças climáticas. Os caminhos estão aí, estão colocados, mas é óbvio que se a gente não alcançou ainda, é porque o debate por trás da solução para as mudanças climáticas implica um mundo de interesses divergentes. E conciliar todos esses interesses não é uma tarefa simples, né? Mas já foi uma grande vitória a gente ter no último Acordo de Paris a participação dos americanos, que hoje são responsáveis aí, né, por metade das emissões do planeta, né, junto com os nossos amigos chineses, que também têm um papel relevante nessa história, né. O nosso quinhão para essa discussão pode ser resumido a eliminar o desmatamento. Ao fazer isso, o Brasil está dando uma grande contribuição para esse debate no mundo. Me entristece muito quando eu vejo professores de escola ensinando mudanças climáticas apenas como se fosse um conjunto de apontamentos científicos, uma espécie de história mágica, que está muito longe da gente, que não vivemos, né? Abstrata, como se fosse uma questão de países grandes, de líderes grandes, uma discussão da China, dos Estados Unidos, da General Motors ou de uma outra grande empresa, das petrolíferas, mas não uma questão que nos diz respeito, né? Mais triste ainda é ver quando se ensina em geografia que a Amazônia é apenas uma mancha verde grande no mapa do Brasil, repleta de índios e árvores e de entidades místicas. A gente ainda olha para a Amazônia como uma entidade mística. Professores ensinam usando realismo mágico, quando a gente deveria dizer que a Amazônia hoje ela é, geopoliticamente, a floresta mais importante para o planeta. Isso explica porque todo mundo hoje olha para a Amazônia com um grande interesse. O fato é que a Amazônia ela não é um pulmão do mundo. A gente aprendeu isso na escola, não é verdade. O pulmão só respira. A Amazônia é hoje o mais importante condicionador de ar do mundo. É que regula a umidade do mundo. A gente não planta laranja aqui no interior de São Paulo se não tiver a umidade da Amazônia ajudando a regular o clima aqui em São Paulo. E qualquer coisa que fazemos para mexer nesse equilíbrio, e aí os números do desmatamento da Amazônia só cresceram nos últimos 3 anos, são postos, estão nos jornais, a gente pode olhar para esses números e começar a perceber que estamos deteriorando o grande condicionador de ar da humanidade. E a gente perde uma oportunidade de informar melhor, de contextualizar, de religar os saberes e de mostrar que esse é um assunto que nos importa e nos interessa a todos. As florestas actualmente são sumidoras de carbono. Através do processo de fotossíntese, absorvem carbono, ou seja, limpam a atmosfera, absorvem carbono e liberam oxigênio. Mas quando se tem um excesso de carbono, um aumento na concentração de carbono, a floresta não consegue absorver todo. A floresta entra em colapso em alguns anos, passa a se comportar como outro tipo de vegetação que é fonte de carbono. Alguns chamam savana, mas seria algo similar à savana, não? E, obviamente, o papel da floresta atual no ciclo hidrológico é extremamente importante. Se nós tiramos a floresta, o ciclo hidrológico da região pode mudar. Assim, explicando rapidamente, vocês têm a floresta, têm os Andes, a umidade vem do Oceano Atlântico através dos ventos alísios, entra na Amazônia, a vegetação, através da evapotranspiração, alimenta essa massa de umidade que vem da Amazônia, ou seja, fica mais úmida. Quando essa massa entra como se fosse um rio, não? Um jato de velocidade, encontra os Andes, vira para o sudeste e leva essa umidade para Pantanal, sudeste do Brasil, norte da Argentina, sul do Brasil, e produz chuva lá. Mas o que sim é importante
que isso se chama rio porque se você traduz esse vapor de água em água líquida, o volume transportado é muito próximo ao volume do rio Amazonas, na vazão do rio Amazonas em Óbidos. E voador porque está mais ou menos a uns 2 quilômetros de altura. Ou seja, é como se fosse um jato muito intenso de umidade. Não é água, é umidade, é vapor. ¿No? Y río voador es para dar idea que es como un río que está no ar y que es importante para chuvas fora. Si nos tiramos a Amazônia, va a ter menos umidade y puede ter impactos en áreas que son hoy áreas de agronegócio. Pantanal, Mato Grosso, norte da Argentina, sul do Brasil. Então, realmente, esse é o papel da Amazônia extremamente importante como fonte de umidade para chuvas fora da região amazônica. No próximo bloco... Mas Abraão, nesse personagem da consciência, ele sabia que para chegar numa nova terra tinha que haver uma transformação no indivíduo. Não era ir para um lugar, um outro lugar. Era ir para um outro lugar da consciência. Que poder temos de mudar o mundo? Será que pequenas ações do cotidiano podem afetar diretamente o destino do planeta? E se decidirmos nos unir para coletivamente agirmos para alterar o futuro? E se juntos, na diversidade humana, resolvermos mudar hoje e o amanhã? Olá, Ricardo. Partindo do princípio da cidadania planetária do Morin, nós temos também a cidadania individual e a cidadania coletiva. Muito se fala sobre a cidadania coletiva, sobre o poder do coletivo em transformar a realidade, em transformar as situações. No entanto, quando a gente baixa um pouco para o nível individual, a maioria das pessoas tem a impressão de que a atitude individual não tem relevância em relação a transformações coletivas. Essa percepção se dá em várias frentes. Uma delas é em relação ao consumo, né? As decisões de consumo. Muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo a seguinte reflexão: o que adianta eu escolher esse ou aquele produto de acordo com o seu impacto ambiental ou o seu impacto social, já que a minha contribuição é muito pequena se comparada ao todo, né? Eu queria que você fizesse um pouco a reflexão sobre o indivíduo, a cidadania individual e como isso impacta no coletivo. A gente está falando aqui de duas dimensões, né? A dimensão individual e a dimensão social, que eu chamei em muitos momentos de cultura, né? Então, estamos imersos numa cultura. As culturas variam de lugar para lugar. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito focada na abundância. No Brasil, tudo é abundante. A gente aprende desde criança que nada vai faltar, que a água não vai faltar, que a energia não vai faltar, que aqui tudo em se plantando dá. Não um slogan antigo, mas bastante conhecido. E a gente cresce nessa cultura, nesse caldo cultural da abundância, de modo que a gente tem uma relação um pouco mais de usura dos recursos. É uma cultura bastante diferente da cultura japonesa, que é a cultura da escassez, né? Que aprende a lidar com a escassez e a criar riqueza a partir da escassez. A gente faz o contrário, a gente gera pobreza a partir da suposta noção de abundância. Um país que produz tanta comida ainda tem milhões de pessoas que passam algum tipo de necessidade de segurança alimentar. Então, o primeiro movimento é o movimento da cidadania individual, a reflexão da transformação em si, do indivíduo. O segundo movimento é a transformação, é a intertransformação, como diz o Morin. É a transformação entre indivíduos numa sociedade. Essa sensação de que sempre no âmbito individual fazemos muito pouco e que o muito pouco pode não ser suficiente, é só porque a gente foi criado numa cultura que não valoriza essas participações comunitárias. Mas ainda que não haja essa valorização, elas estão acontecendo em todos os cantos do Brasil. Então, em relação a isso, eu sou otimista. Eu acho que essas transformações já estão acontecendo.
elas ainda não foram devidamente identificadas, né? Elas não estão ainda nos jornais, nos noticiários, mas esses são movimentos notórios de se perceber quando você mergulha nas cidades e sai, por exemplo, só do centro histórico turístico das cidades e conhece as periferias. Eu começaria dizendo que a gente precisa ser a pressão sobre as instituições públicas e privadas, né? Sobre a sociedade civil, sobre o Estado brasileiro. Esse modo de operar é de fiscalizar, de vigiar, de exigir, de contribuir com ações para que as instituições se tornem mais justas, que os ambientes de trabalho sejam mais equânimes. Então, eu acho que começa por aí. E, enquanto cidadão, não consumir serviços, não utilizar serviços, não utilizar produtos de organizações que a gente perceba, né, que a gente saiba que invadem terras indígenas, né, que desrespeitam as comunidades quilombolas. Cada vez mais a população está se tornando exigente. Então, se você pode explicitar e se você pode não contribuir com organizações que ainda funcionam de maneira mais violenta com o meio ambiente ou com direitos humanos, com a questão de raça, de gênero, acho que isso tem que ser uma pressão nossa enquanto cidadã, enquanto cidadão. E, de outro lado, também o Estado brasileiro, pressionar o Estado brasileiro para que a gente tenha também legislações que acompanhem, né? Que acompanhem efetivamente o proceder das empresas, né? Nos espaços que queremos preservar, nas cidades, nas florestas, no nosso meio ambiente e com relação aos diferentes grupos que fazem parte da sociedade, né? Eu acho que a gente tem também um papel aí do Estado importante. O grande problema para compreender a humanidade é compreender a relação entre unidade e diversidade. Todos os seres humanos têm algo de idêntico, geneticamente, anatomicamente, fisiologicamente, psicologicamente e afetivamente. Todos os seres humanos, qualquer que seja sua cultura, riem, choram, sorriem. Mas essa unidade se manifesta sempre por uma diferença. Cada indivíduo é diferente dos outros por seu caráter, seu rosto. Cada cultura é singular e particular. A unidade humana tem como tesouro a diversidade humana. E a diversidade humana tem como tesouro a unidade humana. Então, quando se compreende isso, pode-se, nesse momento, compreender que no nosso mundo não é necessário querer homogeneizar e que sejamos todos parecidos e semelhantes. A Michele Oliveira Narras, ela diz que ela já viu falas dizendo que devemos aceitar que somos todos racistas, pois o racismo está enraizado em nós e temos nossos vieses inconscientes. E a pergunta que ela faz é, a partir desse pressuposto, é um caminho para se quebrar o racismo e outros preconceitos? Eu acho que todos aprendemos sobre negros, brancos, homens, mulheres, indígenas, quilombolas, muito similarmente, como alguns mais bonitos, mais inteligentes. Todos nós aprendemos isso nos nossos livros didáticos, na televisão, nas novelas, enfim, no cinema, em todo lugar social, isso nos foi apresentado o tempo inteiro. Todos nós podemos refletir sobre isso também, né? Todos nós estamos aprendendo a mudar nossas concepções, né? Nossas concepções sobre diferença enquanto inferioridade. Ser diferente, né? Pensar diferente, ter outra religião com outro tipo de conceito, diferente das religiões majoritárias, isso é uma conquista, né? O pensamento único, ele é uma escolha para quem não quer se abrir para outras possibilidades,
né? Então, pensando no campo religioso, por exemplo, né? Quer dizer, o pensamento único, o único formato de Deus, uma única religião, toda a demonização que se faz em torno das religiões de matriz africana, que são belíssimas na sua relação com a natureza, com os rios, com os mares. Então, assim, é realmente um grande desafio você abrir para a multiplicidade, para a pluralidade, principalmente numa sociedade rica como é a brasileira, né? Assim como nós estamos hoje imaginando que esse modelo que a gente tem vai se tornando insustentável e nós temos que ir para uma nova terra. Algumas visões escapistas estão buscando foguetes para nos levar para outras terras. Mas Abraão, nesse personagem da consciência, ele sabia que para chegar numa nova terra tinha que haver uma transformação no indivíduo. Não era ir para um lugar, um outro lugar. Era ir para um outro lugar da consciência. Nesse aspecto ali, ele contemplava essa consciência antropológica. Ele trazia uma consciência ecológica, que é aqui traduzida como esse acolhimento, né? Não só antropocêntrico, só o ser humano no centro da realidade, mas a gente ser hoje, ter uma cidadania terrestre, implica em você buscar salvaguardar a diversidade de toda a vida nesse planeta, reconhecer a grandeza espetacular que é a construção da vida nesse planeta. E isso estava lá atrás, há 4.000 anos, né? Em tempos lá pré-históricos quase, né? Estava na ideia abraâmica de hospitalidade, que é uma visão ecológica muito interessante. Não existia naquele momento um perigo dos leões, das baleias, etc., desaparecerem, mas existia essa noção de que aquele personagem tinha que ter uma tenda aberta para os 4 lados, que ele deveria ser hospitaleiro. O que é ser hospitaleiro? É a capacidade de ser tolerante. Você trazer para dentro da sua tenda, para dentro da sua realidade, da sua identidade, um outro, demanda essa construção de consciência. Há uma história que eu ouvi há alguns anos sobre Abraão, que não vem nem da tradição judaica, vem da tradição islâmica, em que Abraão, que acreditava, tinha essa noção de um Deus único, certa vez vê um andarilho pelo caminho e convida ele para jantar na casa dele. E enquanto ele está servindo e ele está sendo hospitaleiro, esse sujeito começa a falar sobre o que ele pensa. E ele pensa coisas radicalmente diferentes de Abraão. Ele acredita em muitos deuses, ele tem uma visão de mundo em vários sentidos, com valores totalmente diferentes de Abraão. E Abraão passa pela cabeça dele, por um instante passa pela cabeça dele, por que eu estou dando uma refeição, por que eu estou alimentando um sujeito que é tão diferente, tão herege, tão, sei lá, pensa tão diferente de mim? E no que ele está pensando isso, vem uma voz na cabeça dele, voz de Deus, mas é a voz dessa consciência humana. E essa voz de Deus diz assim, o que você está fazendo, Abraão, nesse instante? Você está se perguntando por que você está acolhendo e dando uma refeição para uma pessoa que pensa diferente de você? Esse senhor que está aí jantando na sua casa tem mais de 70 anos. Há 70 anos eu alimento ele 3 vezes por dia e não concordo com nada do que ele pensa. Esse é um lugar hospitaleiro. No próximo bloco... O que faz alguns segmentos da população se identificarem com atos antidemocráticos, se identificarem com soluções violentas.
o educador Paulo Freire nos disse: um dos saberes primeiros é o saber do futuro como problema e não como inexorabilidade. É o saber da história como possibilidade e não como determinação. O mundo não é, o mundo está sendo. Meu papel no mundo não é só o de quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito de ocorrências. E ele continua: não sou apenas objeto da história, mas seu sujeito igualmente. No mundo da história, da cultura, da política, constato não para me adaptar, mas para mudar. No próprio mundo físico, minha constatação não me leva à impotência. O conhecimento sobre os terremotos desenvolveu toda uma engenharia que nos ajuda a sobreviver a eles. Não podemos eliminá-los, mas podemos diminuir os danos que nos causam. Constatando, nos tornamos capazes de intervir na realidade, tarefa incomparavelmente mais complexa e geradora de novos saberes do que simplesmente a de nos adaptar a ela. A gente está numa desconexão com a natureza há muito tempo. Essa desconexão, veio, acho que desde essa revolução industrial, e o que eu percebo é que mesmo com os movimentos verdes e movimentos sociais que trouxeram a pauta do meio ambiente para o mundo, que se propôs uma nova ética nessas relações entre os seres viventes, para que a natureza tivesse mais protagonismo nas suas ações, a gente ainda não engrenou com isso. Ainda nós estamos muito disparatados nessa temática. Como a gente vai estabelecer, então, um novo caminho para que essa relação entre natureza e indivíduo, entre natureza e pessoas, possa ter um novo lugar, pensando em todos os seres viventes, pensando em justiça ambiental, pensando em direitos da natureza, para que a gente tenha uma vida mais saudável entre todos que estamos aqui nesse planeta. Eu seguiria os mestres, Seguiria Morin e Paulo Freire. Eu acho que educação é um caminho. Pode ser que você seja um pouco ingênuo, ou soe ingênuo falar disso hoje aqui. Mas eu sonho com uma escola que possa ensinar competências socioemocionais. Mais do que isso, eu sonho com uma escola que possa praticar a alfabetização ecológica. Capra, um pensador importante, e também bastante conhecido no Brasil, ele tem experiências muito interessantes hoje nos Estados Unidos, um país de cultura materialista, que olha a natureza de forma muito utilitarista, escolas que já estão praticando hoje a chamada ecologia, a alfabetização ecológica. Crianças que começam desde cedo a aprender. Mas aprender, e isso é que é importante discutir aqui, não é uma professora explicando, nem sei se tem quadro negro ainda nas escolas, desculpa, mas não é uma professora explicando no quadro negro ou no PowerPoint, se for o caso. É a criança aprendendo a mexer na terra, plantar, colher. Ela aprender ciência botando a mão na terra, entendendo os ciclos de vida da natureza, entendendo aquilo que ela come, de onde vem, por que vem, entendendo essas relações, juntando os saberes. Isso é uma proposição moriniana, que é de religar os saberes. Eu posso ir usando o mesmo locus da alfabetização ecológica, ensinar matemática, ciência, história, de uma forma contextualizada. A ecologia profunda não vê os seres humanos como superiores de alguma forma à natureza, externos à natureza ou no domínio dela, mas nos vê como parte de uma comunidade geral da vida, como um único extrato específico na rede da vida. Pertencemos ao mundo vivo, pertencemos à comunidade da vida em um sentido muito profundo. E esse sentido profundo de pertencimento é a base para viver de forma ecológica. Portanto, a humanidade enquanto parte integral da comunidade da vida. Então é educação, mas é educação de um novo tipo, E acho que é a educação que começa cedo. E eu acho que também os demais atores que têm papéis educacionais têm que ter uma participação nisso. Pais têm que também conversar sobre esse assunto. Esse é um caminho. Outro caminho é o caminho de políticas públicas, Acho que está muito claro hoje para mim
todos os países europeus que discutem mudanças climáticas como políticas públicas há 30 anos evoluíram nessas discussões, inclusive a inserção da educação na escola pública, como um elemento importante na formação dessa nova consciência. É possível falarmos numa identidade terrena, uma identidade comum a todos, uma identidade global, nessa nossa casinha chamada Terra, num mundo tão polarizado, tão dividido, em que atitudes individuais, o egocentrismo, os autoritarismos de plantão parecem ganhar cada vez mais terreno? O que precisamos fazer para que a gente se sinta parte, de fato, de uma mesma casa, ainda que moremos em cômodos tão diferentes? O Bruno Latour ele tem feito um estudo nos últimos tempos que mostra que o crescimento do populismo no mundo há uma dissonância cada vez mais clara entre o humano e a natureza, a sociedade e a natureza, né? Então, é óbvio que esses movimentos de expansão de populismos ou de agressões e ameaças à democracia atrapalham, criam um cenário que gera mais ruído e afasta as pessoas, de um certo modo, né? Divide as pessoas por modos de pensar, modos de sentir, modos de agir. Mas, ao mesmo tempo, o nosso dilema é tão profundo que, ainda que a gente atrase um pouco, por conta desses ismos todos que invadem a nossa vida, a gente não vai ter como escapar, como gênero humano, de encontrar respostas. Ou a gente vai ser literalmente extinto, né? Sempre é bom lembrar, acho que algumas civilizações já foram extintas na história, né? Dos cenos da vida, das eras da vida. E elas foram extintas exatamente porque elas não lidaram bem com as questões de equilíbrio com os recursos naturais. A história está cheia desses exemplos, né? Então, acho que teremos que enfrentar, a despeito das distrações de percurso e dos atrasos, esse é um dilema que está colocado e posto para cada um de nós. A gente tem no CER um prêmio que chama Educar para a Igualdade Racial e de Gênero, que faz 20 anos esse ano, e é tão interessante a gente ter coletado 3.000 práticas de professores de todos os estados brasileiros, de mais de 1.100 municípios, trabalhando com as crianças, com seus adolescentes, o tema da equidade racial. E aí você tinha um pouco mais de 60% de professoras educadoras negras e quase 40% de educadoras brancas que estavam motivadas, né, por fortalecer a identidade, por recuperar a história negra e branca no país através da música, da dança, do hip-hop, da construção de poesia, de livros, da dramaturgia. Então, tem uma criatividade muito grande e uma força muito grande dos nossos professores para avançar nesse tema. E agora nós lançamos de novo o prêmio, querendo saber o que os professores e gestores fizeram durante a pandemia para enfrentar o impacto que estava tendo sobre as escolas, principalmente escolas públicas. A gente recebeu quase 800 práticas, experiências, iniciativa de professores e gestores que, de alguma forma, às vezes de uma maneira muito simples, muito singela, buscaram enfrentar junto com a família, do jeito que dava, com o aluno longe da escola. Eles buscavam trabalhar com esse tema de equidade racial naquele desafio que foi o enfrentamento da pandemia. Então, assim, ver que isso pôde ser feito não só por professores e gestores negros, mas professores brancos, indígenas, quilombolas, ver experiências bonitas sendo desenvolvidas em todo o país, mostra para a gente que tem um potencial muito grande de crescimento, né? A equidade.
Mas tem nessa mesma sociedade um desconforto muito grande de um segmento menor, muito violento, contra tudo que diz respeito à multiplicidade de gênero, de raça, de religiões, de cultura, de pensamento. Então, a gente convive com essas duas coisas, com essas duas grandes forças sociais, né? E muita gente já tentou compreender isso, né? O que faz alguns segmentos da população se identificarem com atos antidemocráticos, se identificarem com soluções violentas. Quer dizer, qual é a parte de nós, não deles, mas de nós, que se identifica com isso? Quando é que ela emerge? Né? Quando é que ela aparece? Né? E a gente vai atrás daquela solução da violência? Ou a gente vai apoiar lideranças violentas, lideranças destrutivas, lideranças racistas, sexistas? Qual é a parte nossa e do nosso povo? Né? E como que a gente lida com isso? Acho que é mesmo um dos caminhos é a educação, né? E somos nós que faremos isso coletivamente. É preciso ter esperança. Mas tem de ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Já esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. É ser capaz de recusar aquilo que apodrece a nossa capacidade de integridade e a nossa fé ativa nas obras. Esperança é a capacidade de olhar e reagir àquilo que parece não ter saída. Por isso, é muito diferente de esperar. Temos mesmo de esperançar. Eu acho que é muito importante a gente, sem um senso ruim de... Né, que quando a gente fala até a ecologia sempre errou nisso, né? A ecologia sempre falou que ia faltar água, ia faltar ar, né? E aí você cria um senso de escassez e você alimenta o medo, você alimenta uma série de emoções humanas e a gente fica mais consumista. A gente quer guardar, a gente quer ativa certos elementos dentro de nós que são contraprodutivos nesse processo. Então, assim, eu acho que todos nós temos que ter muita consciência de que nós estamos criando condições muito perigosas à nossa espécie, sem que isso seja um alarmismo, né, que gere o contrário, simpatia e todo mundo querer ter uma arma em casa para se proteger do cara que vai te invadir para roubar, porque vai faltar comida, porque vai faltar... A gente tem que aprender a ter esse senso e fazer os movimentos corretos. Não ter esse senso e fazer os movimentos que vão acelerar esse processo. Então, é uma convocatória da espécie humana. Um dos princípios de resiliência é voltar ao normal. Mas se o normal é ruim, não faz sentido voltar ao normal. Não? Então, em certa forma, quando se fala de mudança climática, estamos falando de uma nova normal. Não? Os extremos que antes eram mais raros, agora são mais frequentes. A realidade é que a situação está mudando, as normais estão mudando e aquilo que era nosso ponto de partida inicial já também mudou. Então, talvez o futuro que nós tenhamos não vai ser o futuro cheio de tecnologia e coisas, sino um futuro mais simples, onde o dinheiro seja secundário. Eu sempre gosto de usar a metáfora do tijolinho e da construção, né? Uma metáfora conhecida, mas acho que sempre impactante. Eu sempre fico com a sensação de que a gente está botando os tijolinhos, isso pode virar uma capelinha, uma igreja ou uma catedral. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas o mais legal é a gente começar a rezar debaixo disso hoje, seja o que for.
Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube.